Olá, esse problema é da categoria dos problemas mais difíceis, né, um pouco mais desafiadores. A gente tem uma esfera condutora oca, que eu representei aqui bidimensional, mas a rigor isso aqui não é um corte de uma esfera, mas para ajudar a ter um modelo visual do problema. Ela tem um raio externo de 0,250 metros e um raio interno, né, que eu já representei aqui, fora de escala, de 0,200 metros. E essa esfera tem uma densidade superficial de carga inicial positiva de 6,37 vezes 10 na menos 6 coulomb por metro quadrado, ou seja, em sendo condutora, está em equilíbrio eletrostático, uma das premissas é que toda carga em excesso acumula na superfície. Então, inicialmente, mesmo sem analisar as condições que logo são colocadas aqui no problema, a gente pode inicialmente já determinar qual é a quantidade de carga inicial, a carga total na esfera, tá? Então, antes de olharmos a letra A, o aqui é para ser carga introduzida, tá? Que vai afetar a dinâmica do equilíbrio eletrostático da esfera, né? A gente tem que pode calcular então qual é a carga total que já tem na esfera. Ora, a gente sabe que densidade superficial de cargas, que é sigma, é a carga total, né, na superfície do condutor, dividido pela área desta superfície. Então, neste caso aqui, a nossa carga total vai ser a densidade de cargas vezes a área da superfície externa, 4π raio externo ao quadrado. Então, a carga total inicial que a gente tem na superfície da esfera, que dá esta densidade de carga aqui também inicial, vai ser 6,37 vezes 10 na menos 6 coulomb por metro quadrado, vezes 4π, vezes esse raio de 0,250 metros, que é o raio externo, elevado ao quadrado. Neste caso, então, com essas variáveis aqui, nós podemos simplificar a unidade de área e fazendo esse produto aqui, a gente chega a uma carga total na superfície externa da esfera, que é oca, da ordem de 5 mais 5 microcoulombs, porque afinal de contas a densidade da carga é positiva, né, informada aqui no problema. Ok, mas isso aqui ainda não é o que a situação A está nos solicitando. Então, continuando aqui, o raio externo, o raio interno, a densidade superficial de carga, que é uniforme, né, na parte maciça da esfera, que é mais ou menos isso aqui, delimitado pelas duas linhas vermelhas. Aí é introduzida uma carga negativa de meio microcoulomb na cavidade interior da esfera. Então, aqui, nesse ponto aqui, é uma carga de menos 5 microcoulomb, tá? Tá aqui, sinal de menos, não vou escrever lá para não poluir muito a figura. Ora, o que vai acontecer na nossa esfera condutora e oca na medida que a gente colocar essa carga na cavidade, tá? Vai acontecer que uma redistribuição das cargas, lembrando que a esfera ela está com uma quantidade líquida de carga de mais 5 microcoulombs aqui na superfície. Só que, em função do equilíbrio eletrostático, o fluxo de campo elétrico através da superfície interna, aqui se eu fosse representar, né, entrando ou saindo, aqui tem uma carga negativa, então supostamente entrando, mas o fluxo de campo elétrico através da superfície interna da nossa esfera condutora e oca tem que ser zero, porque senão implicaria em ter um campo elétrico aqui, ok? Então, na medida que eu coloco menos meio microcoulomb aqui,
parte dessas cargas aqui, na verdade não as positivas, mas eu vou ter alguns elétrons que estão aqui, que estão em quantidade menor, né, porque a esfera está com carga positiva. Alguns elétrons, eu vou pegar outra cor aqui, eu vou ter a migração de alguns elétrons aqui da parte interna da esfera para cá. Então, eu vou ter migração de elétrons para cá, de modo que o que vai acontecer? Na superfície interna da esfera oca, eu vou ter uma carga positiva, mas de mesma intensidade que a carga que foi introduzida na cavidade. Para quê? Para que o fluxo através da superfície interna seja zero. Então, eu tenho menos meio microcoulomb que foi colocado na cavidade, mais meio microcoulomb que se deslocou daqui. Na verdade, se deslocou daqui é força de expressão. Na verdade, foram elétrons que estão aqui, que foram repelidos e foram para a superfície externa, tá? Então, a superfície externa fica menos positiva e essa superfície interna aqui fica com carga positiva de mais 5 microcoulombs. De modo que isso aqui, então, de fato, a gente vê que o fluxo na superfície interna vai ser carga líquida zero dividido por epsilon zero igual a zero, consistente com os pressupostos de um condutor em equilíbrio eletrostático, tá? Então, a partir disso, sabendo que eu tenho agora uma carga interna na superfície interna da esfera de mais meio microcoulomb, para calcular a nova densidade de carga, sigma', eu tenho que considerar quanta carga sobrou na superfície externa. Então, a nova densidade de carga, sigma', vai ser agora a nova carga na superfície externa, que eu posso chamar de Q', dividido pela área, que é 4π raio externo ao quadrado. Só que quem é essa carga externa? Se eu tiver a migração de meio microcoulomb de carga positiva daqui para cá, na verdade foi mais elétron para lá, então a nova carga externa agora vai ser de 4,5 microcoulombs, né? Então, o que sobra aqui, ó, de carga externa? Eu tenho 5 microcoulombs, que era a carga total, menos esse meio microcoulomb que foi para a superfície interna, portanto, a nova carga externa agora é de mais 4,5 microcoulomb. Tá me faltando aqui um pouquinho de espaço, então, mas vamos lá. Então, a nova densidade superficial de carga agora vai ser mais 4,5 microcoulomb dividido pela área da superfície externa da esfera, que é de 4π 0,25 metros ao quadrado. Isso aqui vai resultar, vou apagar esse raciocínio aqui para termos espaço. Essa nova densidade superficial de carga, lembrando que aqui tem que substituir por 10 na menos 6, a nova densidade superficial de carga vai ficar 5,73 vezes 10 na menos 6 coulombs por metro quadrado. Ou, de fato, eu vejo que, na medida que parte da carga veio para a superfície interna, de modo que aqui eu consiga manter o equilíbrio eletrostático, a densidade superficial de carga externa fica menor do que no início do problema, do que antes de colocar essa carga na cavidade, tá? Letra B do mesmo problema. Nós temos que determinar a intensidade do campo elétrico na face externa da esfera. Lembrando que a face externa tem esse raio aqui, né, de 0,25 metros. O campo elétrico na superfície ou além da superfície externa, a gente já analisou isso, né? Para qualquer raio de uma gaussiana, uma superfície imaginária
maior ou igual ao raio externo da esfera, nesse caso aqui, é dado por 1 sobre 4π epsilon zero vezes a carga envolvida, que está na superfície externa, só que agora essa carga envolvida, como a gente viu no item anterior, não é mais 5 microcoulombs, mas sim 4,5 microcoulombs, né? Dividido pelo raio externo, que é, desculpem, pelo raio externo ao quadrado. Substituindo os valores que nós já conhecemos, né? Então, aqui a gente vai ter 1 sobre 4π epsilon zero, para ganharmos tempo, vocês conhecem o valor, 4,5 vezes 10 na menos 6 coulombs, dividido pelo raio externo ao quadrado. Isso vai resultar num campo elétrico sobre a superfície externa dessa esfera oca de 6,47 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Letra C. O fluxo elétrico através de uma superfície gaussiana esférica e arbitrária no interior da cavidade. Então, já tracei ela aqui, lembrando então que a esfera em si, né, aqui com uma modelagem muito aproximada ao raio interno, o raio externo. Então, aqui, ó, nessa gaussiana, em que eu tenho o raio da gaussiana menor que 0,200 metros, eu tenho uma carga envolvida, né? Então, esse fluxo aqui é, por definição, carga envolvida dividido por epsilon zero, e a carga envolvida é a carga que foi introduzida na cavidade, que é menos 0,5 microcoulombs. Então, eu resolvendo o fluxo aqui, eu vou ter menos meio microcoulomb dividido pela constante de permissividade, que é 8,85 vezes 10 na menos 12, coulomb quadrado dividido por newton vezes metro quadrado, fazendo aqui também as simplificações e fazendo essa divisão, eu vou ter de fato um fluxo negativo de menos 5,65 vezes 10 na 4 newtons por coulomb vezes metro quadrado. Quando fizermos os ajustes aqui dessas unidades, vai ficar isso aqui, né? Ou seja, quanto de campo elétrico atravessa uma superfície. E esse sinal de menos está me dizendo que nesta superfície aqui, o fluxo de campo elétrico, as linhas de campo elétrico, nessa gaussiana imaginária, é para dentro da superfície, porque essa carga introduzida no buraco ou na cavidade é negativa e é de menos 0,5 microcoulombs. Portanto, como regra geral, qualquer esfera condutora oca que está ou não carregada ou com uma certa quantidade de carga, quando a gente introduz uma carga na cavidade, eu sempre vou ter na superfície interna uma redistribuição das cargas no total, de modo que na superfície eu vou ter uma carga de módulo igual à que foi introduzida na cavidade, mas de sinal contrário para o fluxo nessa superfície interna, que é a vermelha, se anula. Mas o fato de eu ter colocado carga na cavidade, em qualquer gaussiana cujo raio seja menor que o raio interno da esfera, o fluxo não é zero e é proporcional à carga que eu coloquei na cavidade. Nesse caso, a carga colocada é de menos meio microcoulomb, que resultou num fluxo negativo de menos 5,65 vezes 10 na 4 newton por coulomb vezes metro quadrado. Por fim, na letra D do mesmo problema 12, agora, a gente precisa determinar o fluxo de campo elétrico para qualquer valor de R que seja situado entre 0,200 metros, que é o raio interno,
e 0,250 metros, que é o raio externo. Lá no enunciado do problema está dessa forma. Eu tenho aqui o raio interno menor que o raio da gaussiana, né? Ele está usando o R lá da gaussiana, então vou botar aqui o raio da gaussiana, e esse, por sua vez, é menor do que o raio externo, tá? Então, eu tenho que diferenciar esses três raios, tá? Até aqui é melhor eu colocar, como eu escrevi no meu texto, embora no problema original esteja diferente, um R minúsculo para designar uma gaussiana qualquer imaginária, e esses são raios reais. Então, se eu for simular isso aqui na figura, eu quero saber o fluxo de campo elétrico em qualquer região aqui na parte física da esfera condutora e oca, ou seja, nessa região aqui. Então, se eu traçar aqui em qualquer ponto, tá meio torta, mas vale a intenção, uma superfície gaussiana que fique entre 0,200 e 0,250, como está no enunciado do problema, ela vai estar no corpo da esfera oca e condutora. E, portanto, o fluxo de campo elétrico vai ter que ser zero. Por quê? É o que o problema está perguntando, mas retomando aqui de novo. Para essa condição aqui, né? O raio interno é menor que o raio da gaussiana e esse, por sua vez, é menor do que o raio externo. Isso aqui é igual à carga envolvida dividido por ε0. Mas se eu lembrar que, mesmo colocando essa carga adicional de menos meio microcoulomb aqui, eu induzi uma redistribuição, então aqui nessa superfície interna tem mais meio microcoulomb de carga, e aqui por fora eu tenho mais 4,5 microcoulomb. Por que esse meio microcoulomb veio para cá? Para anular e equilibrar essa quantidade de carga posta na cavidade. Ou seja, nesta gaussiana em verde aqui, em qualquer ponto, o fluxo tem que ser zero. Por quê? Porque o fluxo na superfície interna tem que ser zero, o excesso de cargas vai se redistribuir de tal forma que eu vou ter equilíbrio eletrostático. Então, nesta parte aqui, o fluxo tem que ser zero, porque o excesso de cargas não está nesta gaussiana traçada em verde, tá? Então, ela não tem cargas envolvidas nesse caso. Então, o fluxo nessa condição aqui vai ser zero de carga envolvida dividido por ε0 igual a zero. Vocês poderiam dizer, prof, mas aqui tem mais meio microcoulomb e aqui tem 4,5. Sim, só que esse aqui vai interferir se eu calculasse o fluxo numa gaussiana que passe por fora da esfera condutora oca ou maciça, aí daria no mesmo, e esta aqui vai interferir no fluxo da superfície interna, que também daria zero. Ela veio para cá justamente para contrabalançar essa quantidade de carga que foi posta na cavidade, ok?